Fala galera, beleza? Eu sou Mariano e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a droga mais mortífera consumida pelo ser humano, o álcool. Vale lembrar que a dose é quem faz o veneno. E eu vou deixar isso muito claro aqui durante esse vídeo, que as quantidades que eu vou citar que vão fazer de fato mal para a sua saúde são quantidades muito altas. Então antes de iniciar o vídeo também eu gostaria de deixar aqui uma métrica que é utilizada em todos os alimentos puros e que 50% da população, caso consuma essa dose, vai morrer. Essa estatística se chama litodose 50 e a do álcool é aproximadamente 15 miligramas por quilo. Ou seja, supondo que todo mundo pesasse 70 quilos e consumisse 15 gramas, 15 mililitros de álcool, ou seja, daria próximo de 1 litro de álcool puro, metade da população iria morrer. Para a gente ter uma ideia de que a dose realmente faz o veneno, a água também tem uma litodose. Todo mundo precisa de beber água. A água é o nutriente mais fundamental à vida. É verdade. Se o planeta não tivesse água, não teria vida. E o da água é 90 mililitros por grama de quilo corporal. Ou seja, uma pessoa de 70 quilos, caso consumisse 5 litros aproximadamente de água, teria uma chance de 50% dela morrer. Isso lembrando se for água pura e tudo de uma vez. Então, o álcool é uma molécula inorgânica, ou seja, não tem carbono na composição e é geralmente encontrado em bebidas fermentadas que são derivadas da cana-de-açúcar. Bocado de cachaça, né? Para ser considerado o álcool, a gente precisa ter um oxigênio ligado a um hidrogênio na fórmula. Até o próprio vinagre acético, que tem esse OH ligado à fórmula, também tem álcool. Mas nesse vídeo aqui nós vamos citar mais as bebidas fermentadas, que é cerveja, vinho e entre outros. O nosso corpo só consegue metabolizar 4 tipos de nutrientes. O resto a gente não consegue. Por que o ser humano não conseguiria sobreviver se fosse beber só água? Porque o corpo não consegue retirar a energia que contém as moléculas de água. E quais são essas moléculas que o corpo consegue retirar energia? São elas os carboidratos, as proteínas, as gorduras e o álcool. Porém, o álcool não é uma molécula principal que o nosso corpo consegue retirar energia. Apesar dele ser uma das mais calóricas, só perdendo para a gordura tem 9 calorias por grama, o álcool tem 7 e os demais, que são os carboidratos e proteínas, tem 4. Apesar de ser muito calórico e isso ser bom para o nosso corpo, porque o nosso corpo precisa de energia, o corpo não é muito eficaz em retirar energia do álcool. Toma cachaça, E o metabolismo dele é bem devagar. Até por isso que as pessoas ficam bêbadas, porque o corpo não consegue metabolizar todo o álcool. E uma pessoa normal de 70 quilos, aproximadamente 20 ml de etanol apenas são metabolizados por hora. Então o nosso corpo manda esse álcool para a corrente sanguínea. E como o fígado então só consegue metabolizar 20 ml de álcool por hora, se a gente beber até isso, você não vai apresentar nenhum tipo de dano de tontura, de ficar bêbado, coisa e tal. Mas se você beber a mais, o restante desse álcool vai para a corrente sanguínea e o corpo tenta a todo custo eliminar essas moléculas de etanol, porque elas não são benéficas ao nosso corpo. Eu vou até colocando alguns estudos na tela de que, como o álcool não é uma molécula fácil de ser metabolizada, ela não é uma molécula que vai te engordar com facilidade. Claro, leis não se quebram. Se você está em superávit calórico, come mais do que gasta, você vai ganhar gordura. Isso é ponto. Mas o corpo tem dificuldade em absorver esse álcool. E o ganho de gordura proveniente do álcool mesmo vai ser mais difícil. Então por que muita gente diz que o álcool engorda? É porque muitas das vezes, na verdade quase sempre, você não vai consumir o álcool puro. Geralmente tem aquele bolinho, batata, pastel e que geralmente vem frito. E o álcool ajuda a absorver as gorduras.
Então, já começando, uma dica que você poderia receber é que não é para consumir gordura junto ao álcool. Por exemplo, também, amendoim é um alimento muito rico em gordura e se você consumir o amendoim junto ao álcool, provavelmente seu ganho de gordura pode ser maior, que o corpo absorve mais gordura e, consequentemente, mais calorias, que vai fazer você ganhar peso. E já o excedente do álcool que não é metabolizado, ou seja, o fígado só vai metabolizar os 20 ml por hora. Se você consome mais que isso, ou seja, o equivalente a mais que uma lata de cerveja de 350 ml ou 150 ml de vinho, o seu corpo pode ter sinais de embriaguez. E a partir daí também que vai começar a aparecer os efeitos negativos do álcool. O nosso corpo, nossos rins filtram aproximadamente 180 litros de sangue por dia. Ah, então por que a gente não urina tudo isso? Por que a gente não urina quase 200 litros de água? Porque a hipófise, que é outro órgão que fica bem abaixo do nosso cérebro, é pequenininho. Geralmente, sua condição normal produz um hormônio que chama ADH, hormônio antidiurético ou vasopressina. E esse hormônio faz com que os tubos renais, que é a parte final dos rins, reabsorvam a água totalmente para a gente não perder essa quantidade de água e não ficar tão dependente da água. Até por isso que o nosso corpo, até por isso que os répteis conseguiram adaptar o meio terrestre, por causa desse hormônio. E o etanol, quando entra em contato com a hipófise, porque o etanol vai circulando no nosso sangue, quando ele chega até o cérebro, na hipófise, ele faz com que a hipófise diminua essa quantidade de vasopressina que é produzida, porque o corpo quer eliminar aquele etanol. E o jeito mais eficaz dele ser eliminado é pela urina. Então o corpo tenta urinar cada vez mais para eliminar aquele restante. Até por isso também que você tem ressaca, porque o corpo elimina muita água e você fica desidratado. Então, uma dica para que o álcool não fique tão concentrado na corrente sanguínea, passe a apresentar os malefícios que eu ainda vou citar mais para frente aqui, e que você não fique de ressaca, o ideal é deixar esse álcool o mais diluído possível no sangue. E as dicas para isso, ainda que diminua um pouco do efeito do álcool, é consumir o álcool com algum alimento, porque ele vai demorar mais para ser digerido e o corpo vai ter mais tempo para metabolizar ele, e ingerindo água ou alimentos ricos em água quando for ingerir o álcool também. Uma dica muito boa, apesar de ser estranha, seria consumir melancia junto ao álcool, porque ela não tem gordura e é um alimento muito rico em água. Já concluindo essa etapa de ressaca e entrando em outra parte da testosterona, não tem estudos tão conclusivos a partir da testosterona. Mas estudos em ratos, depois comparados em proporção com o ser humano médio, indicam que a partir de 700 calorias provenientes do álcool, ou seja, 100 gramas de álcool que a gente ingere, isso equivale aproximadamente a umas 7 latinhas, ou aproximadamente meio litro de vinho, faz com que a testosterona basal diminua. Mas esse não é nem de longe o maior problema do álcool quando a gente fala de hipertrofia e saúde. O grande problema do álcool, quando a gente fala de hipertrofia, é o consumo exagerado quando a gente fala de síntese proteica, porque ele promove a autofagia, que é basicamente as células musculares que se autoeliminam, e a inibição da mTOR, que é uma proteína que vai induzir a produção de proteínas lá no nosso ribossomo celular, que é o lugar do nosso corpo que a gente produz proteínas. E aí a gente pode acabar prejudicando na produção delas. Uma mTOR baixa também atrapalha a chegada de nutrientes no músculo, a síntese, a contração muscular, que pode ser prejudicada também, e como eu já falei, a autofagia. E estudos de altas doses em ratos também provaram a diminuição da síntese proteica. E apesar de humanos não serem ratos e o metabolismo ser muito diferente, isso também se aplica na prática aos seres humanos. Quando passa daquela quantidade que eu falei, de aproximadamente 100 gramas consumidas,
os efeitos negativos do álcool na testosterona e na síntese proteica passam a ser bem mais relevantes. Mas também, se você está consumindo 6, 7 latinhas de cerveja por dia, você não deve se preocupar com a hipertrofia, não. Você deve se preocupar em procurar ajuda, porque isso não é normal. Talvez consumir uma vez por mês, uma vez até por semana, não seja tão prejudicial. Mas consumir todos os dias vai prejudicar muito. E a conclusão que a gente tira disso é que consumir o álcool não vai te matar. Consumir álcool esporadicamente vai causar baixo ou quase nenhum dano na sua saúde. Mas consumir ele com volume, com frequência e ainda mais devagar, deixando esse álcool, mesmo que em menores quantidades, circulando no nosso sangue, vai te prejudicar, sim. Então a dica é que você consuma álcool, caso for consumir de forma esporádica, rápida e consumindo junto com os outros alimentos, claro, de forma moderada também. Mas então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, peço que você se inscreva aí embaixo e deixe o seu like, porque isso me ajuda demais a estar trazendo mais conteúdos informativos como esse. Também agradeço você por ter assistido até o final e é nóis! Ai!